boa tarde a vocês. Começa mais um Os Donos da Bola, os melhores 30 minutos do esporte regional, nacional e internacional. Está aqui Bernardo Baitelli e hoje um pouquinho diferente porque tem convidado especial, convidado campeão, Bernardo. O programa hoje tá dourado. Tem como mostrar pra gente, Pedrão? Porque ao meu lado aqui, ó, pega a visão. Simplesmente o primeiro lugar, a Taça do Sul-Americano de handebol. E com a gente também, a gente tem o André, que é treinador do handebol Taubaté. André, muito obrigado. Tiramos o cara do sossego, da pós-ressaca de título. André, alma lavada, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelos Donos da Bola na Band. É isso, né, cara? A gente trabalhou muito para voltar, né? Nós tivemos que levar o troféu para o Chile e a gente conseguiu retornar com ele e defender esse título sul-centro-americano. Ô Pedro, o Brasil domina, né? Não tem tem jeito. O Taubaté é absurdo, né? Todo o trabalho que eles fazem, né? Mesmo às vezes com investimento menor que algumas outras equipes, conseguem ir super bem. Queria que você falasse sobre o jogo, né, André? O jogo que teve várias nuances ali, né? O Taubaté conseguiu abrir uma vantagem, mas depois o Pinheiros foi chegando, teve 2 jogadores expulsos, você teve que bolar alguma tática ali. Como é que foi a partida em si que trouxe esse troféu para vocês? Bom, campeonato de tiro curto, né, dificílimo, 6 jogos em 7 dias, né, 3 jogos de classificatório, depois 3 no mata-mata. Todo mundo chegou um pouco desgastado na fase final da competição. A gente sabia do potencial do Pinheiros, a gente sabia que a gente tinha que diminuir os turnovers, né, e não entregar tanta bola, porque eles têm uma fase de transição muito forte. Então foi o que a gente fez, a gente desacelerou os primeiros minutos do jogo, a gente conseguiu atacar bem o posicional, abrimos uma vantagem. No segundo tempo eles voltaram um pouco melhor, porque a gente sabe que essa parte do jogo eles vêm acelerando o jogo. E a gente tinha um atleta expulso, depois outro expulso, tivemos 2 atletas expulsos dentro da partida. Tivemos que remontar, colocar alguns atletas mais jovens para rotacionar e eles nos surpreenderam. E a gente conseguiu, diminuiu a vantagem, mas a gente conseguiu manter esse placar aí e sair com a vitória nesse Sul-Centro. Ô Pedro, a gente viu que a final já foi contra o Pinheiros, um clube brasileiro também. Sim. Tiveram brasileiros também dentro da competição. Tá virando sul-americano ou tá virando um campeonato brasileiro que joga em outros pontos da América do Sul, André? Não, é difícil, é uma competição muito difícil, né? Os argentinos, eles vêm se fortalecendo, os times argentinos com atletas bem jovens, com muito potencial, né? Eles estão saindo para a Europa cada vez mais cedo. Mas a hegemonia brasileira, né, nessa competição, o Brasil saiu em primeiro, segundo, terceiro colocados, né? Então foi bem produtivo assim para o Brasil. Queria que falasse também da preparação, né? Porque ganhar, todo mundo Verdade. vê, assiste, fala, pô, legal, ganhou, mas para chegar até lá vocês passaram por alguns perrengues, né? Inclusive o ginásio do Emecal está passando por reformas, né? Alguns problemas de estrutura. Como é que foi essa chegada até lá? Vocês venceram muitos desafios para no final ganhar a taça, né? É isso, passamos, né? A gente vem vivendo uma transição de governo, né? Mas assim, dificuldades, a quadra da Emecal, uma tragédia com chuva. A gente vai retomar o nosso espaço, a gente vai retomar um espaço adequado. Alguns problemas, mas assim, é a história de campeão, né, cara? Verdade. Passar, porque assim, o gosto do título ele fica melhor, né? Então, assim, a gente resolveu esquecer os problemas, trabalhar, não deixar isso interferir na nossa preparação para o Sul-Centro. A gente sabia que era a principal competição, que vale a vaga do Mundial. E, no mais, a gente tem mais é que agradecer pela manutenção do projeto, a Prefeitura de Taubaté, pela manutenção do nosso projeto. Eu tenho certeza que as coisas melhorando, o olhar para o handebol ele vai voltar, né, com muito carinho. Já tem gente preocupada com a nossa modalidade, Secretaria de Esportes, alguns nomes políticos que vêm nos ajudando, né, Ariel, Nakashima, deputado, tem que citar, porque sem esses caras dificilmente a gente conseguiria ter ido para a competição. E é isso, a gente está mais forte que nunca. É isso, já são 9, né? 9 e contando. André, qual que é agora essa responsabilidade, né, de tantas vezes campeões e ir para o Mundial também, representar o Brasil no Mundial? Aumentou ainda mais o sarrafo do Taubaté? Com certeza. Agora é uma competição diferente, né? Esse Mundial, a gente tem como objetivo buscar o título paulista, buscar o título da Liga Nacional no ano, fechar com 4 títulos, né? E representar bem no Mundial. Mundial diferente, 10 vezes a mais em questão orçamentária, os times na Europa que são verdadeiras seleções do mundo. Sim. Mas a gente quer fazer história, a gente tem essa meta de fazer história no Mundial.
Ano passado a gente foi com um grupo jovem, nós conseguimos manter alguns atletas, então eles vão pela segunda vez. A gente espera ir um pouquinho melhor nesse Mundial e conquistar uma colocação que a gente nunca obteve dentro da competição. Não inventa moda não, hein? Não fala pra ele um tradutor simultâneo aqui falar não. em árabe, né, da outra vez. Pelo amor de Deus, fala isso não. Mas falando sobre o Mundial ainda, só para o pessoal entender o tamanho que é essa competição, o Taubaté chega lá como a quinta força, sexta força, quais são os times que chegam lá, qual que é o tamanho do desafio do Taubaté no Mundial, que eu acho que ser campeão realmente é uma realidade muito complicada, mas tentar chegar o mais longe possível, né? É isso, reunir campeão de cada continente, mais o host, que é um time egípcio. O Egito, fora as seleções europeias, é o único país que consegue colocar ali top 3, né? Então, assim, dificílimo. E também sempre vem um convidado da Europa, né? Então eles colocam 2, 3 europeus ali. E para aumentar o nível da competição, tem o host do Egito, 2 times do Egito e um de cada continente. Então, assim, é uma competição pesada, né? Depende de cruzamento. Mas, cara, a gente quer muito fazer história, muito. A gente sabe que contra os europeus é um pouco mais difícil, mas as outras seleções africanas a gente vai para dentro lá para tentar fazer história. Ainda não tem data, né? Ainda não tem... Deve sair ali, deve ser em outubro, como foi a competição passada ano, no Egito. Deve ser em outubro desse ano, final de setembro, outubro. Só para terminar, para falar da comemoração, né? Comemoraram bastante, teve carro de bombeiros. Tá de ressaca, professor? Não tô cumprindo alguns compromissos aí, né, com o Handball Taubaté. E a gente já está pensando no próximo já, né? A gente não para. Agora tem um compromisso pessoal com a seleção brasileira sub-21, que a gente tem um Mundial na Polônia daqui a 2 semanas. A gente inicia uma fase de treinamento. A cabeça já está voltada para outras coisas já. A seleção do handball é aqui do Vale também. André, muito obrigado mais uma vez. Parabéns por essa conquista e que venham mais. Amém, é isso aí. A gente vai continuar trabalhando sempre para manter Taubaté entre os melhores, né? E é isso. Obrigado pelo espaço, por falar um pouco da nossa modalidade. Vamos nessa, Pedrão? É isso aí, parabéns de novo pro Handball Taubaté. Agora a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais os donos da bola para vocês. O Grupo Sinal é referência quando o assunto é concessionária de veículos. São mais de 50 lojas na Grande São Paulo, Baixada Santista e aqui em Taubaté. A melhor condição Jeep, confira comigo. Jeep Renegade Longitude 2425 com o IPVA 2025 total grátis e tabela FIP no seu usado na troca. 5 anos de garantia e taxa a partir de 0 em até 30 vezes. Conheça a Jeep Sinal Taubaté e pode comparar. No final, você fecha com a Sinal. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria cuida com muita dedicação à segurança patrimonial de empresas e condomínios residenciais, com mais de 2.500 clientes. Uma frota própria com mais de 30 viaturas, portaria remota e presencial, central de alarmes, além de serviços de manutenção e conservação, rondas, limpeza, eventos e jardinagem. Selva Zeladoria, solução, proteção e cuidado com o que é mais importante para você, porque aqui você é o nosso bem mais valioso. Atenção São José dos Campos, está de volta a tradicional Feira de Malhas, Fei Malhas, de 30 de maio a 8 de junho, no Centro de Eventos Shopping Jardim Oriente. Na Fei Malhas você encontra peças exclusivas e com preço de fábrica. Venha conferir jaquetas e acessórios em couro, lãs e malhas em tricô, calçados, salames, queijos, vinhos e muitas novidades. Fei Malhas, em São José, de 30 de maio a 8 de junho, no Centro de Eventos Shopping Jardim Oriente. Realização AWR Promoções. Começou o Tudo ou Nada da Volkswagen Original. Toda linha com condições imperdíveis. Leve o novo Nivus com bônus de até R$20 mil com seu usado. E aproveite a taxa zero. Volkswagen Polo Track com desconto de R$10 mil com seu usado na troca em até 60 vezes. Tudo ou Nada da Volkswagen Original. Faça um best drive no novo Nivus GTS e sinta a emoção. Volkswagen Original. São José dos Campos, Taubaté e Caraguatatuba. Mais ofertas, acesse originalvw.com.br. Esse é um mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí Criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. No seu comércio, pra sua casa, preço baixo é no Açaí. Recado importante da NIP para você. Algo novo está chegando, surpreendente, aclamado. Você está preparado?
Opa, quase falei demais. Fique ligado, NIP agora também é... Os donos da bola, Carmopédia. Oferecimento, Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, Pedrão. Agora o papo é Libertadores e Sul-Americana, porque tem última rodada e a gente confere agora. Semana decisiva para as equipes brasileiras nas competições continentais. Chegamos na última rodada da primeira fase da Copa Libertadores e da Sula. Agora é a hora. Matar ou morrer. Não tem como deixar para mais tarde. A temporada de muitas equipes depende dos jogos desse meio de semana. Pela Sul-Americana, o Vasco vai literalmente jogar uma final. Às 7 horas da noite, o ambiente de São Januário será determinante na partida diante do Melgar. Isso porque o Gigante da Colina está na terceira colocação do grupo, com 5 pontos. 2 a menos do que o próprio Melgar, segundo colocado com 7. Ou seja, só a vitória interessa para o time de Fernando Diniz. Qualquer outro resultado significa a eliminação precoce do time carioca da competição. Será que a barreira vai virar baile? Mais tarde, às 9h30 da noite, outro brasileiro que depende de uma vitória para avançar. O Corinthians, que enfrenta o líder do grupo, o Huracan da Argentina, e tem situação parecida com o do Vasco. Isso porque o Timão está na segunda colocação, com 8 pontos, mas vê o América de Cali no retrovisor com 7. Mas os colombianos recebem em casa o Lanterna Racing, que até aqui não marcou nenhum ponto. 5 derrotas em 5 jogos. E o mais provável é que o América de Cali conquiste os 3 pontos. Ou seja, só a vitória interessa para o Corinthians. A parada é dura, mas o Timão tem provado ser forte nessa temporada. Já pela Libertadores, o São Paulo recebe o Tajeres de Córdoba às 7 da noite no Morumbis. Já classificado, o tricolor tem situação bem mais tranquila. O time de Luiz Ubeldia está com a primeira colocação praticamente assegurada. Com 11 pontos, um empate já coloca o tricolor na liderança. Até mesmo com derrota, o São Paulo só perde a primeira colocação em caso de vitória do Libertad sobre o Alianza Lima e a perda da vantagem de 4 gols no saldo. Mas o que realmente importa para os comandados de Luiz Ubeldia é garantir a segunda melhor campanha geral da primeira fase, dando a vantagem de decidir em casa os confrontos de mata-mata. Fechando a participação brasileira, o Botafogo faz o jogo da vida diante da Universidade do Chile. Para assegurar a vaga, só a vitória interessa. Com 9 pontos, o Glorioso está na terceira colocação, com Estudiantes em segundo, com a mesma pontuação, e Universidade do Chile em primeiro com 10. Ou seja, tudo será decidido nessa terça-feira. Seu tricolor vai ou não vai? Vai. Não, muitos desfalques, difícil, né? Expectativa de pior público do Morumbi nessa edição da Libertadores. Tá difícil, mas acho que classifica sim. Importante é ganhar pra ter a segunda melhor campanha geral, né? É, porque o Palmeiras já classificou em primeiro, né? Sim, o Palmeiras já tá aí. E o Vascão? Então, amanhã a gente vê como é que vai estar o meu nível de humor, porque hoje, ou a gente ama o Diniz, ou a gente já perde a cabeça do Diniz. Mas o cara que vai falar bastante sobre Libertadores e Sula é ele, o Carmo. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Nesta terça-feira, Carmopédia no ar com vocês, para a gente levar informação e opinião com toda a nossa equipe aqui, que faz para você sempre o mais importante programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Meus amigos, hoje começa a última rodada da fase de grupos, seja de Libertadores, seja de Copa Sul-Americana. Já tem time tranquilo, time garantido, o Palmeiras já é o líder geral da Libertadores, vai jogar amanhã, mesmo que perca lá, ficará em primeiro lugar, mas a gente tem times ainda favoritos brasileiros que buscam classificação. O Flamengo, que vem de grande vitória sobre o Palmeiras, amanhã resolve a sua vida. Vai se classificar, vai pegar o Deportivo Táchira. O Botafogo também não acredito que tenha problemas para ganhar da Universidade do Chile e garantir a sua vaga à próxima fase da competição. Ainda o São Paulo já está classificado, o grande duelo brasileiro será Bahia e Internacional. Um dos dois vai dançar, né? O jogo será no Beira-Rio. Eu acho que o Inter vai se classificar, o Bahia vai ficar fora, mas o Inter tem que tomar cuidado. Agora, pela Sul-Americana, o Vasco tem que tomar cuidado para o jogo hoje, vai ter que buscar a sua vaga de qualquer maneira, e também o Corinthians.
principalmente o Corinthians aí que perdeu o Yuri Alberto, para mim que é o principal jogador nesse momento do Corinthians, porque é o cara que faz os gols, é o cara que cobra pênalti com categoria, um cara que está sendo o artilheiro do time, aliás passou a ser o principal artilheiro da nova Arena Corintiana, um jogador que tem uma ótima média de gols, se recuperou muito bem desde a saída do Mano Menezes e começou a fazer gols. Se machucou sábado contra o Atlético Mineiro 2 meses fora, né? E o Corinthians pega o Huracão hoje, precisa ganhar. Se empatar, o América deve ganhar o jogo dele e o Corinthians fica fora. O Corinthians levou a sério a Sul-Americana, tanto é que poupou o time inteiro contra o Atlético Mineiro. Vamos acompanhar e torcer por todos os brasileiros aí. Semana decisiva nas duas principais competições sul-americanas. Grande abraço, gente. Amanhã eu volto, hein? Até mais. Valeu, Carmo. Eu te espero amanhã. E agora a gente vai ver os campeões improváveis de 2025. Porque, ó, tem gente que você nem sabe que foi campeão ainda, cara. A temporada do futebol europeu está chegando ao fim e já entrou para a história do esporte no continente. Times levantando taças pela primeira vez, jejum de décadas sendo quebrados e jogadores dando a volta por cima marcaram o ano de 2025. No mínimo, 7 clubes surpreenderam e foram campeões contra todas as expectativas. Juntos, eles acabaram com mais de 400 anos de seca de títulos. A zebra começou com o Bolonha, derrotando o Milan na final da Copa da Itália, 51 anos após vencer pela última vez um título nacional. O Bolonha voltou a levantar um troféu de peso na Itália pela primeira vez desde 1974. De lá pra cá, o time só tinha conquistado a Copa Intertoto da UEFA em 1998, além de uma Série C e 2 Série B do campeonato italiano. Clube tradicional, com 7 títulos da Série A no currículo, o Bolonha agora comemora o tricampeonato da Copa da Itália. Na Holanda, o Go Ahead Eagles foi campeão da Copa do país ao vencer o AZ nos pênaltis, quebrando um jejum de 92 anos sem títulos. O Go Ahead Eagles havia sido campeão pela última vez em 1933, na era amadora do futebol holandês, quando conquistou a Liga Nacional. E a espera foi longa, mas acabou. O Newcastle fez história e venceu o Liverpool por 2-1 em pleno Wembley e conquistou a Copa da Liga Inglesa, a competição mais velha da história do futebol mundial. Com gols de Burnley e Isaac, o time que conta com brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton voltou a erguer uma taça depois de 70 anos. Chiesa ainda marcou para o Liverpool, mas não foi suficiente. A última vez que os Magpies tinham conquistado uma taça relevante nacionalmente havia sido em 1955. Continuando na Terra da Rainha, o Crystal Palace derrotou o Manchester City e foi campeão da Copa da Inglaterra pela primeira vez em sua história de 119 anos. Esse foi o autor do gol da vitória do Palace por 1-0, em uma partida que teve direito a pênalti defendido pelo goleiro Henderson do Palace. E na Escócia, o Aberdeen venceu a Copa Nacional após 35 anos. O time superou o favorito Celtic nos pênaltis após empate por 1-1 na final disputada em Glasgow. E mais um campeão inédito apareceu no futebol europeu, o Krasnodar da Rússia. Com os brasileiros Diego Costa e Vitor Sá, o time que foi fundado em 2008 levantou a taça da Premier League russa pela primeira vez. Com 67 pontos, um a mais que o Zenit, que ficou em segundo, o Krasnodar acabou com a sequência de 6 títulos seguidos do rival e fez história no país. E o jejum de 17 anos chegou ao fim. O Tottenham voltou a conquistar um título e levantou a taça da Liga Europa pela terceira vez na história. Com o gol decisivo de Johnson, os Spurs bateram o Manchester United e ficaram com o troféu. As outras duas vieram lá atrás, nas temporadas 1971-72 e 1983-84, quando o torneio ainda se chamava Copa da UEFA. O Renato vai ter ali. É o ano do Vasco. Então, quebrar o Dá jejum, pra sonhar. né? Dá Com pra tantos sonhar. campeões improváveis. E começa hoje. Começa hoje. O caminho começa hoje. Vamos vencer o Melgar. Vamos classificar, jogar contra os terceiros da Libertadores. Seremos campeões. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente já volta. Nos primeiros 100 dias, Pinda segue no caminho certo. Agora a prefeitura está nos bairros e mais perto de você. Mais perto também estará a saúde para a Dona Regina do Maricá e a Maria Eduarda do Cidade Jardim. E para a cidade inteira, Pinda vai ganhar um novo centro de especialidades médicas. Já para a Ana Júlia, os novos ônibus deram mais segurança para ir ao trabalho. O programa Novo Rumo mudou a realidade de 27 moradores de rua. E a Antonieta, hein? A nossa secretária Pet, que incentiva muitas castrações e ações educativas. Porque em Pinda é assim, gestão para todos. Uma cidade feita para você.
A promoção Abrace a Sorte voltou e vai sortear mais de 500 mil em prêmios. Compre no Taust e ganhe um número da sorte. Os produtos com selo valem um número extra. E pagou com Taust Pay ou Pix é número em dobro. Aproveite! A Semana do Cuidado Infantil está no ar na Farmaconde com preços imbatíveis. Toalhinha umedecida Le Blue Baby de 11,19 por 9,99. Vitacom Júnior sabor laranja ou morango de 44,64 por 18,99. Dispositivo de lavagem nasal Munila de 22,39 por 19,99. Fralda Lupin Looney Tunes, vários tamanhos de 51,49 por 45,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Original GWM, você escolhe as melhores condições. Taxa zero, 1 ano de seguro grátis ou supervalorização do seu usado. Linha hora a partir de 169 mil. Ravo P-Rev 34 por 288 mil. Ravo GT por 325 mil. Ravo Rev 2 por 220 mil. E Ravo P-Rev 19 por 245 mil. E mais, aproveite os últimos Tank 300 com preço de pré-venda. Consulte condições. Original GWM. Guarulhos, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Taubaté. Mais ofertas, acesse originalgwm.com.br. Quer saber como anda a saúde dos seus dentes? Você tem alguma dúvida sobre saúde bucal? Estamos todas as terças-feiras no programa Falando Nisso para dirimir as suas dúvidas. Oferecimento Ortovip, construindo sorrisos para um novo começo. Os donos da bola. Oferecimento Vestibular Medicina Unital. Agora novo campus em Cruzeiro. Inscreva-se unital.br. E Luve Remoções. Cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os donos da bola e olha só, Bernardo, ontem o mundo do futebol parou para ver Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira, né? Bueno, creio que seleção brasileira, pentacampeões. E a sobrancelha também, né? Não consigo fazer. É, muito bom. Mas ele convocou, né? Além de ser apresentado como novo treinador, ele também convocou a seleção brasileira. E no telão a gente vai conferir esses nomes. E aí, vamos começar com os goleiros aqui, Pedro. Alisson, Bento e Hugo Souza. Tem alguém aí que você concorda, ficou de fora, quer que volte? O que você acha? Dentre esses três goleiros, eu acho que quem menos está merecendo é o Bento, que está fazendo uma temporada ruim, assim, não tão boa no Al Nassr. O Al Nassr está fora até da Champions lá da Ásia. Certo. Eu acho que o Ederson caberia facilmente. O Hugo Souza acho que merece, acho que foi legal. E você? A questão do terceiro goleiro sempre fica na maior polêmica, né? Tipo, vai levar pra não jogar, mas pelo menos valoriza o jogador. A questão é merecimento ou futebol, Pedro? A minha opinião é, o Hugo Souza tem futebol pra ser seleção brasileira ou ele merece pela fase que ele vive? Porque, tipo, o Ederson, o tal do Neto, pra mim era melhor. O Ederson mesmo machucado poderia ser o terceiro goleiro, para ter uma segurança maior. Não tô falando que o Hugo é ruim, gente. Tô falando que eu acho que merecimento é diferente de futebol de estar na seleção brasileira, Pedro. Entendi. Você acabou de arrumar problema com uma torcida de 33 milhões. Fica tranquilo aí. Nenhum do Vasco foi convocado e graças a Deus, porque o time já é ruim, ainda mais se desfalcar, né? Zagueiros laterais, hein, Bernardo? Praticamente uma defesa do Flamengo aí, né? Sim, Danilo, verdade. o Léo Ortiz, o Wesley, o Alexandro, muitos jogadores do Flamengo. Mas o que você achou? É a tal da Selefá, né? Que realmente só faltou o Léo Pereira para completar a zaga, mas Alexandro, retornando na seleção brasileira, Alexandro, zagueiro do Lille, Beraldo, finalista da Champions, Carlos Augusto, finalista da Champions, Danilo, experiência, aí vai do Carlo Ancelotti, tem gente que não gosta, né? Lucas BZK, né? Que é longe, o Danilo que é distância. Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson, eu acho que essa é a galera mesmo, Pedro. E os meias aí, claro, não tem como falar da volta do Casemiro, né? Verdade. Vamos falar. Eu acho que o Casemiro mereceu e é uma posição que realmente ninguém se firma, né? Não tem um primeiro volante que você fala, não, esse é o primeiro volante da seleção. Os outros ali, o Andrei Santos, né, que é o mais desconhecido, vamos ver como é que ele vai lidar. Mas de resto, eu acho que era isso, né? E os atacantes, com Antony fazendo uma boa temporada, se reencontrou no futebol espanhol. Carlo Ancelotti acompanhou de perto, né, por conta do Real Betis. Estevão, futuro do Brasil. Martinelli eliminou o Real Madrid na Champions, então, né, sofreu também. Matheus Cunha, que pode jogar de camisa 10, ele prefere ser mais meia.
Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Richarlison, esse que já trabalhou com o Ancelotti no Everton, Sim. que aí tem a questão do... É o dedo do treinador, Pedro. Pois é, mas eu acho que no ataque ficou legal, porque o Antony tá fazendo uma ótima temporada e o Richarlison acabou de ganhar a Liga Europa, né? Sim. Tá num momento bom. E a mesma situação do Casemiro, é uma posição que não tem ninguém ali Carente. que chegou, que virou o dono da posição, então acho que pode testar sim esses jogadores que estão num bom momento, já tem experiência, o Richarlison já jogou Copa do Mundo e foi bem também. Certo. Acho que são apostas certeiras. Bom, esses foram os nomes, os escolhidos de Carlo Ancelotti. A gente vai saber um pouquinho mais sobre eles agora na nossa nota da convocação do Ancelotti. Alisson, Bento e Hugo Souza, Alexandro Ribeiro, Léo Ortiz, Marquinho, Beraldo e Danilo, Wesley, Wanderson, Alexandro e Carlos Augusto, Andréas Pereira, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Ederson e Andrei Santos, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Antony, Estevão, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Esses foram os primeiros atletas a serem convocados na era Ancelotti. O italiano deixou Neymar de fora e levou algumas surpresas. Acredito que o torcedor brasileiro não conheça tanto alguns jogadores dessa lista, a começar pelos goleiros. Hugo Souza é um dos destaques do Campeonato Brasileiro e vem realizando diversas e difíceis defesas, salvando o timão em muitas ocasiões de perigo. Alisson e Bento já são figurinhas carimbadas na amarelinha. Novidade para Ederson, goleiro do Manchester City, que ficou de fora da primeira chamada de Carleto. Léo Ortiz, titular do Mengão, Marquinhos e Beraldo, finalistas de Champions. Alexandro Ribeiro também atua no futebol francês. Zagueiro de 25 anos, veste a camisa do Lille e nunca representou a Canarinho antes. É canhoto e começou na base do Flamengo, onde chegou a jogar com Vini Júnior. Na atual temporada foi titular em 30 jogos e chegou até as oitavas da Liga dos Campeões. Carlo Ancelotti sabe bem do zagueiro porque o Lille venceu o Real Madrid por 1-0 na fase de grupos. E sobre o Danilo? Cada um tem uma opinião sobre o experiente zagueiro. Na lateral direita, Wesley e Wanderson são rápidos e ajudam ofensivamente, estilos que o novo treinador gosta nos clubes onde trabalhou. Na esquerda, Alexandro e Carlos Augusto, jogadores mais de marcação e funcionam como terceiro zagueiro pelo lado do campo. A volta de Casemiro não foi surpresa para ninguém. O joseense retorna a vestir a camisa do Brasil com a confiança do comandante. Andréas Pereira e Gerson, junto com Ederson, já estão entrosados com o elenco. Andrei Santos, que será testado após uma excelente temporada no Strasbourg da França. O brasileiro se tornou o capitão da equipe e terminou a campanha de 2024-2025 como um dos artilheiros do time, mesmo atuando como volante. Tá voando na França e deve retornar ao Chelsea. O ataque é apelão demais. Vini Júnior, melhor jogador da temporada passada. Rafinha, craque do Barcelona. Antony voltou a ter atuações brilhantes com a camisa do Betis. Estevão, rabisqueiro e tem um futuro promissor. Martinelli, absoluto no Arsenal e semifinalista de Champions. Matheus Cunha, melhor jogador do Wolves na temporada e vendido ao Manchester United. E Richarlison, que trabalhou com Carleto no Everton e foi recentemente campeão da Europa League com o Tottenham. Essa é a seleção que irá enfrentar o Equador e Paraguai nessa data FIFA. Lembrando que a Copa já é ano que vem e Carlo Ancelotti terá poucos encontros com a seleção brasileira antes do Mundial. Cada partida será importantíssima para retomar a confiança dos torcedores no Brasil. Tem uma pergunta para o senhor. Palpites, Equador fora e Paraguai em casa. O que você acha? Equador fora vai estar conhecendo o grupo ainda, um 2-1 ali, eu acho que o Brasil tem condições. E aí aqui no Paraguai vai ser a massa, eu acho. Aí o Paraguai tá muito mal, né? Aqui do Ancelotti aqui em solo brasileiro. Eu tenho certeza que essa seleção vai pra frente, assim como o Band Cidade primeira edição. E aí, Fê, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ó, a expectativa aí, né, com a seleção, gente. Fer, qual é o seu palpite pro primeiro jogo do Ancelotti? Eu deixo pra vocês, gente. O negócio é vencer, o negócio é vencer, ganhar, a gente fica na torcida, entendeu? Trazer aquele modo iludido de novo, né? Porque tá em falta. Valeu, Fê, muito obrigado. Até Bom amanhã, jornal Fê. pra você. Tchau, tchau, gente.